Quem tem razão? E agora é hora de debate aqui na Jovem Pan. Quem tem razão? Pazuello, o ministro Pazuello é responsável por crise sanitária? Conduta do ministro da Saúde já se tornou alvo de inquérito. E para discutir essa questão, nós contamos com a participação do deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e também da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Deputada, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado Alexandre Padilha. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bia. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, e vamos então começar falando com Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, médico também, a respeito da conduta do Ministério, se cabe uma investigação na Justiça, um processo contra o ministro Pazuello. Denise, primeiro, hoje acabou de sair um estudo internacional que classifica o Brasil como a pior resposta à Covid-19. A má resposta à Covid-19, a estratégia incorreta, o Brasil está na rabeira aí do plano de vacinação, mais de 50 países começaram o plano de vacinação em dezembro, o Brasil sempre foi um líder na vacinação global, tá lá atrás, no plano de vacinação lento, só demonstra isso. Mas mais do que isso, nessa crise de Manaus, ficou mais do que evidente que, mais de uma vez, o Ministério da Saúde foi alertado para o colapso do sistema de saúde de Manaus, foi alertado para o crescimento, foi alertado no começo de janeiro para o surgimento de uma variante, de uma cepa variante em Manaus. Isso virou um alerta nacional para toda a rede de acompanhamento do surgimento de variantes da cepa de Manaus. Foi alertado, Manaus já tinha, há um ano atrás quase, no começo da pandemia, Manaus já tinha sido a primeira capital a entrar em colapso do sistema de saúde. E quando a gente vê ao longo de todo o ano, nenhuma medida concreta o Ministério da Saúde desenvolveu. Nós temos a chamada Força Nacional do SUS, poderia estar o ano inteiro, no ano passado, em Manaus, acompanhando, nenhuma dos dados de vigilância. E a ação sobre o momento mais crítico do colapso do oxigênio, tem um inquérito aberto no STF, esse inquérito importante vai poder apurar, de fato, os dados. Me preocupa uma outra situação, Denise. Hoje de manhã teve a reunião da Comissão Especial no Congresso Nacional, onde o próprio membro do Ministério da Saúde disse que de mais de 300 pacientes tiveram que ser remanejados de Manaus para outros estados, levando essa cepa, a variante da cepa. Tem mais 600 pessoas esperando internação em Manaus, sem vaga para internar, que o Ministério está, inclusive, pedindo para remanejar para outros estados, e não existe nenhum plano por parte do Ministério da Saúde de vigilância em relação à disseminação dessa cepa variante. Questionei isso. O Ministério tem os hospitais para onde foram os pacientes, sabe onde estão, poderia ter ampliado a vigilância, exames para identificar a variação dessa cepa, reforçar as orientações para as equipes nesses estados. Infelizmente, nenhum plano existe em relação a isso. Há mais de 2 semanas foi feito esse remanejamento, certamente vão precisar, já tem 300, provavelmente mais 300 precisarão ser remanejados, e nenhum plano, ou seja, o Ministério da Saúde foi omisso em Manaus e está sendo omisso na disseminação dessa cepa variante da Covid-19 para todo o Brasil. Agora, vale lembrar que o processo, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele abriu o inquérito para apurar a possível omissão do ministro da Saúde na gestão da pandemia de Covid-19 em relação ao colapso da saúde pública, particularmente em Manaus. Não é? Ele atendeu um pedido de apuração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e deu, em princípio, 60 dias de prazo para concluir as apurações. Na decisão, o ministro tinha dado 5 dias para Pazuello depor a respeito dessa situação. E antes da fala do deputado, eu gostaria de lembrar que ele pode enfrentar inquérito também na Justiça Militar. Deputado, eu queria saber a sua opinião agora a respeito desse tema. Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar, que a questão da abertura de inquéritos é uma coisa perfeitamente normal. Toda vez que o procurador da República recebe alguma representação, alguma denúncia de quem quer que seja, o procedimento normal é abrir investigação. Isso é muito bom, Denise, porque é isso que dá oportunidade para a pessoa se defender, porque se você acompanha pela mídia as denúncias, as narrativas, muitas vezes a pessoa já é condenada pela mídia e depois se demonstra que não houve culpa alguma.
Vou dizer agora porque eu mesma passei por isso, estou passando ainda, no caso aí dos inquéritos, dos atos democráticos, eu estou há 10 meses vendo essa narrativa na imprensa, essa narrativa em vários locais, do próprio ministro do Supremo, e agora a Polícia Federal conclui dizendo que não há nenhum elemento de prática de ato antidemocrático ou financiamento de ato antidemocrático por qualquer das pessoas citadas no inquérito. Então, acho muito bom e tenho certeza que o ministro Pazuello vai achar muito boa essa oportunidade de mostrar que ele é um gestor muito capacitado, mas que existe, sim, uma tentativa de destruição de reputação, não só do ministro, como do presidente Bolsonaro e de todos aqueles que apoiam esse governo. Essa narrativa é muito forte e esse estudo que é feito, né, é mais uma dessas coisas. A gente vive vendo estudos que vêm de fora do Brasil, falando sobre uma série de coisas, e depois, quando você vai olhar, não se concretizam. Basta ver agora o que aconteceu com essa história aí do leite condensado, e que viu que foi tudo uma grande narrativa, uma grande mentira, que se joga nas redes, e depois o estrago é feito, Denise. Mas com uma investigação não é assim. Porque numa investigação existe uma coisa chamada devido processo legal. Eu, como advogada, procuradora, eu tenho um grande apreço a essa segurança jurídica que é trazida pelo devido processo legal. Infelizmente, o nome das pessoas é atirado na lama e só depois é que se comprova que não houve falta, que não houve nenhum tipo de crime. Eu gostaria que se investigasse, Denise, isso sim, as condutas daquelas pessoas que desviaram verbas, desviaram equipamentos. Nós do Congresso votamos uma lei dispensando a licitação e eu, como congressista, fico muito indignada de saber que existem gestores, e em Manaus não é diferente, Denise, gestores locais que não fizeram previsão com relação, por exemplo, ao oxigênio, deixaram faltar, e o ministro Pazuello, ao contrário do que andam dizendo as más línguas, Denise, tão logo ele foi informado a respeito da falta do oxigênio, ele tomou todas as providências que estavam a seu alcance. Eu acabei de falar com um médico da equipe dele que está em Manaus desde o dia 10, estão dizendo, ele me contou que eles estão empenhando todos os esforços e recursos para Manaus, acima de qualquer outra cidade, para o Amazonas, acima de qualquer outro estado brasileiro. O ministro, ele tem casa em Manaus, ele viveu, embora seja do Rio, ele viveu a vida inteira em Manaus, então ele tem um cuidado todo especial, um carinho todo especial dedicado aos amazonenses, ao estado do Amazonas, e a equipe do Ministério da Saúde está lá presente, fazendo tudo que pode. Vamos lembrar que o mundo inteiro está passando por essa situação de muita dor, de muito sofrimento, mas vamos pegar, por exemplo, diz que o Brasil é um país onde está havendo mais mortes, mentira. Vamos pegar, por exemplo, Portugal, com 10 milhões de habitantes e 250 mortos por dia. Nós teríamos que ter 5 mil mortos por dia no Brasil, comparativo, se fosse para igualar a Portugal. Então, nós estamos vivendo um cenário de muita tristeza, de muita dor, mas nós temos que cuidar, inclusive, do que se fala a respeito, da história que se conta, porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não têm o menor escrúpulo em falar mal do nosso país, de falar mal da gestão para fora do Brasil, que fazem campanha contra o Brasil fora do Brasil. Denise, na questão da vacina, por exemplo, o Japão ainda nem começou a vacinar. Está faltando vacina no mundo inteiro. O Brasil teve que aprovar essa vacina a toque de caixa, como nunca foi feita. A Anvisa aprovou a vacina em caráter experimental e é natural que acabe faltando aqui ou ali, como acontece no mundo inteiro, porque o mundo está fazendo esse esforço para combater a pandemia. Agora, o que a gente observa no Brasil e que faz a gente ficar com o cabelo arrepiado é, por exemplo, a pessoa desviando, pulando fila,
desviando vacina que some, 60 mil doses que some, ninguém consegue explicar por quê. E isso não tem nada a ver com o governo federal, isso não tem nada a ver com o ministro Pazuello, que é uma pessoa, um gestor reconhecido, uma pessoa íntegra, honesta e que está dedicado com a sua equipe técnica, equipe de médicos, equipe de profissionais da saúde também, ali no front, ali na linha de batalha, cuidando para salvar vidas. Então, muito se fala e nada se prova quando se diz respeito aí às atitudes, né, do governo federal. E, na verdade, a gente sabe que o Supremo deixou para prefeitos e para governadores cuidarem, né, da gestão do Covid-19. Se tivéssemos feito aquilo que o governo federal tentou fazer desde o início, com também o tratamento precoce, agora a gente vê o governador do Pará, né, instituindo o tratamento precoce, agora a gente viu também o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, instituindo o tratamento precoce, porque estão vendo que a ivermectina dá resultado, está ajudando, diminuindo os casos. E no caso daqueles que chegam a desenvolver a doença, que o estado da gravidade é menor. Então, é muito fácil botar a culpa no governo federal, né, para se livrar da culpa. É aquela velha máxima, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então, é isso que está acontecendo, Denise, o governo Bolsonaro, o governo do ministro Pazuello, é um governo sério, responsável, que cuida das vidas, né, e desde o início se preocupou com vidas e economia. E é isso que a gente está vendo. O resto é muita narrativa sem compromisso com a verdade. Deputado Alexandre Padilha, por favor. Deputada, a verdade é que Portugal realiza 5 vezes mais testes para cada 1 milhão de habitantes do que o Brasil. Mesmo assim, o patamar de mortes por 1 milhão é similar, só que Portugal realiza 5 vezes mais testagem. Ou seja, nós estamos falando de um país como o Brasil que tem níveis de subnotificação da Covid-19 assustadores, porque o governo federal em nenhum momento criou um programa amplo de testagem, que poderia ter criado. Pelo contrário, nós temos 7 milhões de testes encalhados. Onde está a competência de logística do Ministério da Saúde? Tem mais de 7 milhões de testes encalhados num galpão aqui, porque compraram de forma inadequada, sem estar completo. O que faz com que Portugal tenha a testagem de Portugal é 5 vezes maior, então a detecção de casos, a confirmação de mortes relacionadas é 5 vezes maior, porque a testagem é maior. Eu acho que não precisa, a verdade está explícita. O Brasil sempre foi um campeão de vacinação, deputado. A história do SUS sempre foi de ser um campeão de vacinação. O Brasil, na última pandemia que nós tivemos da gripe suína, H1N1, o Brasil vacinou mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses. A pandemia começou em junho de 2009 e final de junho já tinha vacina desenvolvida com a Anvisa tendo participação efetiva. E o Brasil, o Ministério da Saúde, coordenando a incorporação da vacina, fazendo a transferência de tecnologia. Em 2010, o Brasil vacinou mais de 100 milhões de pessoas. Foi o país que mais vacinou no mundo para a pandemia da H1N1. O que acontece é que o governo Bolsonaro vem destruindo o nosso Programa Nacional de Imunização. E, infelizmente, não é de hoje, não é só nesse momento da pandemia. O ano de 2019, 1 ano antes da pandemia, então não pode botar a pandemia como culpada. 1 ano antes da pandemia, 2019, foi a primeira vez no século 21 que o Brasil não atingiu as metas de vacinação em crianças. E o governo tinha mandado, inclusive, uma proposta de orçamento em 2019 para o Programa Nacional de Imunização, retirando quase 800 milhões de reais do Programa de Imunização. Fomos nós, do Congresso, que recuperamos os recursos. Então, o governo Bolsonaro é contra a vacina, é contra o Programa Nacional de Vacinação, não é de hoje. Vamos deixar claro, só correu para aprovar
porque estava pegando muito mal, porque o Instituto Butantan já tinha vacina, anunciou calendário de vacinação, aí o governo correu atrás para aprovar, ainda acreditou que ia trazer vacina da Índia antes, para começar a vacinar depois com a vacina da Índia, perdeu essa corrida. Ou seja, o Bolsonaro transformou uma coisa séria como vacinação como se fosse um conflito político, como se fosse a guerra da vacina. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A gente precisa unir o país, tem que parar de fazer conflito, presidente Bolsonaro. Tem que parar de desrespeitar a imprensa como o senhor fez ontem. O presidente Bolsonaro não aguenta um dia de questionamento sobre compras no seu governo, sai agredindo a imprensa, sai atacando a imprensa, ao invés de se explicar. Vai lá e se explica. Não, ataca a imprensa, tenta inibir, tira o portal da transparência do ar. Isso é um absurdo. A atitude é como se fosse um médico que, quando vê a febre, ao invés de cuidar do paciente, quebra o termômetro. Bolsonaro, apareceu a febre da compra, tinha que se explicar em relação à compra de produtos superfaturados. Explica sobre isso, tem explicação, explica não, quebra o termômetro, desaparece com o portal da transparência, tira do ar e faz um ataque à imprensa. Isso é inadmissível, Eu assisti hoje a fala do Ministério da Saúde na comissão especial da Covid-19 em relação a Manaus, mostrou o despreparo do Ministério da Saúde, né? As informações sobre falta de oxigênio vêm desde o começo de janeiro. O Ministério da Saúde até agora não respondeu sobre a oferta de avião que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde ofereceu, a oferta de avião que o governo dos Estados Unidos ofereceu. Até agora não respondeu sobre isso, até agora não regularizou a situação do oxigênio. Tem 600 pessoas esperando um leito de internação em Manaus, estão dentro de casa, com oxigênio em casa, correndo risco de vida, e a operação de transporte sem um plano de vigilância para os demais estados. Os governadores que Bolsonaro tanto critica são esses governadores que abriram as portas, abriram os leitos para Manaus e para o Amazonas para acolher os pacientes. O governo federal tem hospitais federais. Em alguns lugares, o governo federal tem hospitais federais, como no Rio de Janeiro. Vamos lá ver se tem algum leito do Rio de Janeiro. Os leitos estão desativados, médicos não contratados que poderiam estar recebendo os pacientes de Manaus, Amazonas. Não foram, são os hospitais estaduais, são os hospitais municipais no país. Os governadores e prefeitos estão atacados pelo presidente da República, que tenta jogar sobre as costas deles a responsabilidade da inoperância e da omissão do Ministério da Saúde. Foram os hospitais estaduais de vários estados do país, a começar pelo consórcio de governadores do Nordeste, que acolheram esses pacientes, estão salvando essas pessoas de Manaus e precisam abrir mais, porque tem 600 pessoas esperando para internação em Manaus. Hoje esse foi o informe dado pelo Ministério da Saúde, mais de 100 aguardando um leito de UTI, pessoas usando oxigênio dentro de casa, por conta do colapso estabelecido no sistema de saúde de Manaus. Aliás, o ministro Pazuello foi avisado pela própria cunhada, ele mesmo admitiu, foi avisado pela própria cunhada da falta de oxigênio e disse que não podia nada fazer. Não é assim que se age um ministro. Eu, quando fui ministro da Saúde, incêndio da Boate Kiss, ontem completou 8 anos. Teve incêndio na madrugada, de manhã cedo eu estava lá. Ministério da Saúde transferido para Santa Maria, coordenando as ações, inclusive convocando as Forças Armadas, fizemos o maior transporte aéreo de pacientes na história do país naquele momento, agindo, presente, só sai de lá quando a situação estava estabilizada. Não foi essa a postura de Pazuello, até a cunhada dele disse que faltava oxigênio, ele respondeu, não tenho nada para fazer, e saiu de Manaus, estava em Brasília, só voltou para lá agora depois que nós entramos no STF, que se abriu o inquérito, que pegou mal a ausência do Ministério da Saúde. Então essas atitudes são inadmissíveis, isso coloca o Brasil à deriva diante da maior pandemia da história. O Brasil, que sempre foi o líder de vacinação do mundo, no caso da pandemia da H1N1, o sistema público que mais vacinou, hoje está na rabeira da vacinação, estamos atrás até dos vizinhos aqui, da Argentina, Paraguai, Perfeito. México, começaram a vacinação antes do que o nosso país. Deputada, por favor. Bom, mas aí a gente vê narrativa e narrativa. O programa aqui, o título é Pazuello é responsável por crise sanitária, e o deputado aqui começa dizendo o seguinte, que em 2019 houve uma crise na vacinação.
Na época da vacinação, dessa crise que ele alega ter havido, de diminuição de vacinação, o ministro era o ministro Mandetta, que saiu do governo atirando no presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, desde o início, queria que se colocasse o tratamento precoce no protocolo do Ministério da Saúde, e o ministro Mandetta dizia o quê? Fique em casa, espere, fique em casa até não conseguir respirar. O presidente Bolsonaro sempre foi contrário a essa conduta, e esse foi um dos motivos dele fazer as trocas, né, no Ministério da Saúde. Então, é muito interessante, né, dizendo aqui, querem botar a culpa de mortes no Brasil. No caso do tratamento precoce, né, aquelas pessoas que se opõem a ele, diz que não há uma definição ainda de ciência quanto a isso, da sua efetividade. Eu quero lembrar que a ciência, deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, e a ciência ela é feita, né, por hipóteses que são testadas exaustivamente até que se tenha estatisticamente um resultado que seja significativo, né? Diferentemente do que aconteceu no caso do Butantan, que com apenas 7 casos, né, 7 casos testados, diz que já havia ali uma previsão, uma segurança, um resultado científico para a vacina. Independente de tudo isso, no caso da vacina, essas mesmas pessoas que atacam o tratamento precoce não exigem o mesmo grau de ciência para a vacina. Não, a vacina é experimental, ela tem que ser feita a toque de caixa, mas vamos vacinar a população. Eu concordo que se vacine a população, e o presidente Bolsonaro, ao contrário do que foi dito, ele foi extremamente responsável com o povo brasileiro. Ele disse, vacina sim, após a Anvisa autorizar. E eu quero aqui cumprimentar o presidente da Anvisa, o Almirante Barros, que é uma pessoa, um médico muito renomado, um médico conhecido pela sua competência, tanto como gestor como médico, e a Anvisa autorizou sim, né, aprovou por unanimidade a utilização experimental da vacina. E o governo do presidente Bolsonaro, já no mês de novembro, editou uma medida provisória destinando, eu estava lá no dia da assinatura com a presidente da Fiocruz, 2 bilhões de reais, quase 2 bilhões, 1 bilhão 800, para o Brasil investir no desenvolvimento da vacina de Oxford. Em dezembro, mais 20 bilhões de reais para que o Brasil pudesse adquirir também as vacinas, todas as vacinas que existirem, desde que essas vacinas sejam aprovadas pela Anvisa. Então, não adianta querer atacar, dizer que o governo brasileiro, que o Brasil está atrás, o Brasil não está atrás. O Brasil está agindo de forma zelosa, com muita responsabilidade para com os brasileiros. Não adianta vir com narrativa, como o Dória saiu comprando vacina, fazendo um contrato que é cheio de cláusulas que são sigilosas, não tem a mínima transparência, né? O deputado aqui, que é do PT, veio a tecer louros à época da gestão do PT na saúde. Vamos lembrar que o presidente Lula disse que não era para ter hospital, que não precisava construir hospital, precisava construir estádio, que não se faz Copa com hospitais. Então, vamos lembrar da realidade de como o PT sempre cuidou da saúde nesse país. Os corredores dos hospitais do SUS sempre lotados, com pessoas dormindo, deitadas no chão porque não tinha maca. Então, toda a tragédia da saúde hoje, que a gente vê repetida em tempos de Covid, a gente tem que pensar que isso não nasceu com a pandemia. O problema na saúde no Brasil é muito mais antigo. E sim, o Brasil sempre foi campeão em campanhas de vacinação, campanhas de conscientização. Eu me lembro da campanha do Zé Gotinha. Eu, quando criança, tomei todas as vacinas. Eu, como mãe, sempre vacinei os meus filhos também. E é um problema de conscientização. Não como agora se quer fazer, de se impor uma vacinação à população. O presidente Bolsonaro nunca foi contrário à vacina, mas ele sempre pediu segurança para a população na vacina, ainda mais quando nós temos laboratórios que
se eximem de qualquer responsabilidade, que sugerem ao Brasil que constitui fundo para reparar os danos das futuras ações judiciais. Então, tem tudo isso que tem que ser examinado. O presidente Bolsonaro é um defensor da liberdade, dos direitos e garantias fundamentais. E nós estamos vendo aqueles que o criticam querendo passar por cima, aplaudindo quando um governador ou um prefeito manda prender mulher de biquíni na praia, manda prender homem que está tentando trabalhar na sua loja, pessoa que está numa praça caminhando, porque a gente sabe, o presidente Bolsonaro dizia desde o início, tirou o imposto da vitamina D completamente. Por quê? Deputada... Porque é preciso, se a gente quer salvar vidas, nós temos que trabalhar também de forma preventiva, não apenas cuidar daqueles que, lamentavelmente, chegaram em estado grave, de precisar de oxigênio, de precisar de ventiladores pulmonares. Nós temos que prevenir também essa doença. E, para isso, é preciso que as pessoas também mantenham a sua saúde, possam pegar sol, possam consumir vitaminas. E, desde o início, o presidente Bolsonaro e o seu governo cuidaram disso. E eu, como deputada da base do governo, tenho também me ocupado muito, Denise, de algo que está me preocupando terrivelmente, que é o avanço da arbitrariedade, do arbítrio, da tirania sobre o cidadão. Então, se há uma coisa que é nova, pode ser essa pandemia, mas se há uma coisa que é muito antiga, é a tirania. E é para isso que existem garantias constitucionais. Deputado, nós somos parlamentares. Cabe a nós zelar também pelo cumprimento da Constituição. E quando nós vemos prefeitos, governadores, gestores participando de atitudes completamente tirânicas, avançando na liberdade do povo, independentemente do que está na Constituição, que diz que você só pode mitigar direitos, garantias e liberdades fundamentais se você tiver um estado de sítio decretado, por exemplo, né? Nós não estamos observando os dois institutos que permitem que se mitiguem direitos e garantias individuais. Estamos passando por cima e as pessoas assustadas, porque a campanha é tão grande, o medo é tão grande, que nós estamos assistindo as pessoas concordarem que tirem os seus direitos. Deputada. A gente não pode concordar com isso, nós temos que lutar pela defesa de direitos e garantias. E sim, cuidar da saúde das pessoas, mas cuidar também da saúde da economia, cuidar do emprego, cuidar da vida das pessoas de uma forma muito mais ampla e cuidar das liberdades. Deputada Alexandre Padilha, sobrou 1 minuto e meio, por favor. Não, primeiro, tirania é tirar o portal da transparência quando aparecem os dados sobre compras do governo federal. Isso sim é tirania. Querer acabar com a transparência, atacar a imprensa. Segundo, sobre impostos, que a deputada falou. O governo federal baixou imposto para arma e aumentou imposto de importação de oxigênio. É isso que o governo Bolsonaro fez. Aí voltou atrás dia 16 de janeiro, tá ali, 16 de janeiro foi o dia que o governo Bolsonaro voltou atrás depois do colapso em Manaus. Terceiro, a mesma Anvisa, deputada, que foi rigorosa e de forma correta de avaliação dos resultados científicos da vacina da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, essa mesma Anvisa disse que não existe tratamento precoce eficaz, porque também foi rigorosa. Não é que faltam dados científicos, sobram já dados científicos que mostram que esses medicamentos que o Bolsonaro faz propaganda, aliás, ele não tem preparo nenhum para fala sobre medicamento, são medicamentos não só que não são eficazes, mas que levam a eventos adversos graves como a hidroxicloroquina. E por último, a senhora confundiu a frase feita pelo Ronaldo Fenômeno, que é um jogador de futebol, bolsonarista, inclusive, pediu voto para o Bolsonaro sobre a Copa, dizendo que ela foi do presidente Lula. Não foi do presidente Lula. A senhora cobre do Ronaldo Fenômeno, que inclusive pediu voto para o Bolsonaro, depois já fez propaganda para o Bolsonaro. A senhora cobre dele essa frase que a senhora falou, que a senhora disse que foi o presidente Lula que disse.
Perfeito, e fechamos por aqui o nosso debate. Eu agradeço muito a participação da deputada Bia Kicis, do PSL Distrito Federal, e o deputado Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo. Obrigado aos dois. Nosso debate aqui era sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde em relação a várias questões referentes à pandemia, especialmente o caso de Manaus. Obrigada mais uma vez aos dois e obrigada a você que esteve com a gente até agora, acompanhando o Jornal Jovem Pan. Uma ótima tarde.